Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Em busca de apoio para aprovar a reforma da Previdência, o governo libera a base aliada para votar projetos que custarão 30 bilhões de reais aos cofres públicos em 15 anos. Até as centrais sindicais devem receber reforço no caixa. Planalto pretende definir hoje se tem os votos necessários para aprovar o projeto. O presidente da Câmara só vai colocar o tema em votação quando receber o sinal verde. 6 em 10 universitários brasileiros admitem não usar preservativos. O comportamento preocupa especialistas que alertam para o aumento do risco de contágio de doenças como a AIDS. O ministro do STF manda soltar a irmã do senador Aécio Neves, que estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Além dela, um primo do senador e um ex-assessor parlamentar também foram beneficiados. Incêndios fora de controle se espalham pela Califórnia. Nas estradas, o cenário é de filme de catástrofe. Ventos de mais de 100 km por hora dificultam o trabalho dos bombeiros. 30 mil pessoas estão desabrigadas. Hamas convoca nova intifada contra Israel depois que o presidente norte-americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital israelense. E na Argentina, a justiça manda prender a ex-presidente Cristina Kirchner. A acusação tem a ver com o atentado que matou 85 pessoas em 1994. No esporte, além dos gols da Liga dos Campeões e da Copa Sul-Americana, a vitória, mesmo que parcial, dos atletas dentro da cartolagem. Agora serão 12 atletas representantes nas assembleias do Comitê Olímpico Brasileiro. Essa edição começa com um alerta na área da saúde. Um comportamento de risco atinge mais da metade dos universitários brasileiros, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Mais da metade não usa camisinha. Este é um dos fatores que tem contribuído para o aumento dos casos de sífilis e AIDS no Brasil. Guilherme, 23 anos, namora há mais de 2 anos e continua usando camisinha. Mesmo a namorada tomando todos os remédios, todos os cuidados, eu acho que é um método muito bom para prevenir de pegar doenças sexualmente transmissíveis. Tiago não namora e também usa. Sempre eu vejo que vai ter alguma boa oportunidade, tá guardado na mochila, algum outro local assim. Mas não são todos os jovens que pensam como eles. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva Broda mostra que 60% dos universitários não usam camisinha em todas as relações sexuais. Apenas 32% usam sempre, 18% usam na minoria das relações e 12% assumiram que nunca usam preservativo. Ao mesmo tempo, segundo o Ministério da Saúde, o número de pessoas diagnosticadas com o vírus HIV aumentou mais de 4% em um ano. Entre os jovens de 15 a 19 anos, o aumento foi ainda maior. Pulou de 2,4 para 6,7 de 2015 para 2016. Para o responsável pela pesquisa com os universitários, o que falta é uma forma mais dirigida de educação sexual dos jovens. Na polarização de costumes que o Brasil vive nos últimos tempos, falar sobre educação sexual virou um tema polêmico. Infelizmente, a consequência disso é que, ao não se falar de sexo, as pessoas fazem sexo sem se prevenir. Ou invadimos as redes sociais discutindo sem tabus a educação sexual, ou infelizmente o número de jovens sujeitos a doenças sexualmente transmissíveis não vai parar de crescer no Brasil. Uma exposição em São Paulo une a arte e a reflexão sobre a importância da água e o risco que a gente corre com a escassez. Você sabia que metade da população mundial não tem saneamento básico? 4 em 10 brasileiros não têm esgoto em casa. E 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro não têm acesso à água potável. A repórter Maria Manso está no Sesc Belenzinho, onde está a exposição, e conta um pouco mais sobre ela para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Pois é, são 44 obras de 23 artistas que nos fazem pensar um pouco sobre tudo isso que você falou aqui. Nós estamos exatamente em cima de uma dessas obras e quem vai explicar isso pra gente é o Medina, cenógrafo que acompanhou aqui a montagem de todas essas obras. O que é isso?
Então, são 23 obras de artistas do mundo inteiro que nos trazem questões, através da arte, de um tema tão delicado quanto a água, quanto a escassez, quanto a ausência, quanto ao excesso. A gente está em cima da piscina do Sesc Belenzinho para mostrar, por um lado, o prazer que a água pode nos proporcionar como o pessoal que está nadando aqui. E essas palavras dizem o que mais? Essas palavras são meio de contestatórias, assim, elas são palavras em 3 línguas ligadas ao tema água, não necessariamente água, mas a instalação tinha que ser feita aqui sobre, ele queria essa relação com a água e os ocupantes embaixo, o vitral enorme que reproduz as mesmas palavras em 3 línguas, em português, inglês e italiano. E se nós subirmos a um outro andar aqui do prédio, a gente lê a palavra água através dessa instalação. Ok, muito obrigada. Vale a pena vir aqui no Sesc Belenzinho até o dia 18 de fevereiro para acompanhar e pensar um pouco sobre a água e sobre tudo que está sendo dito aqui, Aldo. Obrigado, Maria, pelas informações. E a inclusão no ambiente de trabalho ainda é um desafio no Brasil. Felizmente, muitas empresas já entenderam que não basta cumprir a cota estabelecida em lei, é preciso dar condições adequadas para esses profissionais que somam 45 milhões de brasileiros, 9 milhões deles só no estado de São Paulo. Também é necessário adotar uma cultura inclusiva em toda a companhia. Para reconhecer os melhores resultados nessa área, foi criado o prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, que é entregue hoje. A repórter Lilian Coelho está lá. Boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde a todos. O prêmio é uma iniciativa da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, está na 4ª edição e esse ano chegou com novidades, com mais uma categoria, que foi Empresa Estrangeira. Sobre esse assunto, eu converso com a Andréa Schwartz, que é presidente da consultoria e-social, que é uma das idealizadoras do prêmio, né, Andréa? Boa tarde. Me fala do objetivo. Vai ajudar empresas a escolherem, a contratarem de forma mais eficaz as pessoas com deficiência? Boa tarde. Esse é o grande objetivo do prêmio, realmente promover a qualidade da inclusão, a qualidade das vagas oferecidas para as pessoas com deficiência. Eu acho que o prêmio ele traz um corpo de empresas que já estão preocupadas com essa questão da diversidade. Então são empresas que realmente fazem com qualidade, né? Além delas, elas vão além do cumprimento da legislação, elas querem realmente dar oportunidade para a pessoa com deficiência. Então ele traz essa novidade realmente de mostrar um outro lado, que é um lado que realmente que as pessoas com deficiência podem desempenhar qualquer função dentro de uma empresa. Quais são os desafios que as pessoas com deficiência têm pela frente? Acho que o número 1 é realmente provar, né, mostrar que é possível sim incluir pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência têm total condição realmente de ser um trabalhador como qualquer outro, né? Então acho que pegando com esse foco, as pessoas com deficiência realmente vão estar incluídas na sociedade. Ok, muito obrigada. E só lembrando que aqui no Palácio dos Bandeirantes foi lançado a tradução do guia para as empresas fazerem uma melhor contratação, se adequarem às regras na hora de contratar as pessoas com deficiência. Está no site, olha, pessoacondeficiência.sp.gov.br. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lilian. E olha, o patrimônio histórico do estado de São Paulo agora pode ser consultado pela internet, viu? A repórter Adriana Cimino explica pra gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. 460 bens tombados pelo CONDEFAT foram incluídos nesse serviço, entre eles, por exemplo, a Estação da Luz, que é aqui de onde a gente fala, também o Teatro Municipal e a Reserva da Cantareira. A gente vai conversar agora com a Érica Rembick, que é diretora do Grupo de Conservação e Restauro da Secretaria da Cultura do Estado. Érica, qual que é o objetivo desse mapeamento? Boa tarde. Boa tarde. É para facilitar o acesso à informação de uma forma transparente, acessível e extremamente amigável para toda a sociedade do estado de São Paulo. É possível, de uma forma muito rápida, sem nenhum conhecimento prévio, entrar com o endereço no site e saber se o bem está em área protegida pelo CONDEFAT. O que quer dizer? Se ele é tombado, se ele está em área envoltória de bem tombado pelo CONDEFAT ou um bem em estudo de tombamento. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Quem quiser aproveitar esse serviço que é gratuito, é só entrar no site idesp.sp.gov.br/visualizador e aí é só clicar no nome Secretaria da Cultura /CONDEFAT. Você já vai direto para o mapa, coloca o endereço e descobre mais informações sobre essa região, Aldo.
Bacana, Adriana. Obrigado pelas informações. Ana. Aprovado o aumento de pena para o motorista sob efeito de álcool ou drogas que for responsável por acidente com morte. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que prevê prisão de 5 a 8 anos para o motorista bêbado ou sob efeito de drogas que causar acidente com vítima fatal, o chamado homicídio culposo, sem intenção de matar. Há ainda uma pena administrativa de suspensão ou perda do direito de conseguir a carteira de habilitação. Atualmente, o Código de Trânsito determina que a pessoa responsável por provocar um acidente fatal no trânsito terá habilitação suspensa e pena de 2 a 4 anos de detenção, sem mencionar motoristas alcoolizados. Mesmo com a alteração na lei, o juiz ainda pode trocar a pena de reclusão por perda de direitos, porque o Código Penal permite. O projeto aprovado também estipula que o motorista bêbado ou sob efeito de drogas que provocar lesão corporal grave ou gravíssima seja detido de 2 a 5 anos. O texto vai agora para a sanção presidencial. As novas regras entram em vigor em 120 dias, depois de publicada a nova lei. O ministro do Supremo Tribunal Federal libera a irmã do senador tucano Aécio Neves da prisão domiciliar e do uso de tornozeleira eletrônica. A decisão do ministro Marco Aurélio Mello em benefício de Andréa Neves também derruba outras medidas. A obrigação de entrega do passaporte, a proibição de sair do país e a restrição de manter contato com os outros investigados. Também foram beneficiados o primo do senador, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar do senador PMDBista Zezé Perrella, Menderson Souza Lima. Os três foram denunciados, junto com o senador Aécio Neves, por suspeita de corrupção, organização criminosa e obstrução às investigações. Segundo a delação premiada de executivos da JBS, Aécio pediu dinheiro ao empresário Joesley Batista. Os acusados negam qualquer irregularidade. Luiz Fux é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi eleito por 6 votos a 1. A votação foi secreta. Luiz Fux assume em fevereiro do ano que vem e fica no cargo por só 6 meses, quando termina o mandato dele no Supremo Tribunal Federal. Ele deve ser substituído na presidência do TSE pela ministra Rosa Weber, seguindo o critério usado, que é o de antiguidade. O relator da proposta da Previdência, deputado Arthur Maia, afirma que houve melhora na disposição dos parlamentares em votar o projeto. O PMDB fechou questão e vai votar em bloco a reforma. O partido agora poderá punir parlamentares que votarem contra a reforma proposta pelo Planalto, que prevê idade mínima de aposentadoria de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. O que nós não fizemos foi dizer que tipo de punição será, para não parecer que é uma ameaça feita aos deputados e deputadas do PMDB. Além do PMDB, o PTB também vai votar em bloco a favor do projeto. Outros partidos da base, como PRB e PP, só vão definir se fecham questão depois que a votação for marcada. O relator da proposta disse que o governo tem entre 290 e 310 votos favoráveis. Eu penso que o engajamento ele tem crescido. Estamos no melhor momento desde que se iniciou essa reforma. No plenário, a reforma precisa do apoio de 308 deputados. O Planalto chegou a cogitar que a reforma fosse votada mesmo sem a garantia dos votos necessários. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contrário à ideia e também à divulgação dos possíveis votos favoráveis, que provoca pressão nos deputados. Eu não tenho esses números, não participei de nenhuma reunião que tratou de número e acho que divulgar número não ajuda. E olha, todo esse esforço do governo federal tem um custo, viu? O Planalto deu o sinal verde para que o Congresso vote projetos de interesse dos parlamentares que poderão ter um impacto de 30 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos 15 anos. O próprio presidente Michel Temer prometeu na terça-feira liberar 500 milhões de reais em verbas do imposto sindical, represadas por questões burocráticas. O dinheiro vai direto para a conta de centrais sindicais. Integrantes do MTST ocupam a Secretaria Estadual de Habitação em São Paulo. O movimento pede ao governo que a área em São Bernardo do Campo seja desapropriada e destinada à moradia popular. Conhecido nas ocupações como vô, o seu Carlos montou uma cozinha improvisada em frente à secretaria. Depois foi preparar o fogão para poder fazer as alimentações. Mas graças a Deus correu tudo em paz, tudo certinho, todo mundo se alimentou suficiente. Cerca de 200 pessoas passaram a noite aqui, uma parte no hall de entrada e outra em barracas na rua. Agora pela manhã, mais manifestantes se juntaram ao grupo. O funcionamento da secretaria está sendo mantido, os funcionários têm acesso livre ao prédio.
O grupo Cobra da Paz dá resposta a um pedido de desapropriação de terra. Eles ocupam um terreno em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que pertence a uma construtora e está abandonado há 40 anos. Ex-morador de rua, o Anderson entrou no movimento dos trabalhadores sem teto por causa de um problema comum por aqui. Tá muito caro mesmo, aluguel. Demais. A gente trabalha, mas o dinheiro não fica com a gente. A gente dá para o dono da casa. De acordo com a coordenadora estadual do MTST, o grupo não sai daqui antes da próxima segunda, quando acontece uma audiência sobre o caso. Se der positivo, a gente negocia um prazo para se sair. Agora, se der negativo, infelizmente, a gente vai fazer uma assembleia, as pessoas vão optar ou não por ficar lá e tentar resistir. Em nota, a Secretaria da Habitação disse que de 2011 para cá entregou 140 mil unidades habitacionais e que, por meio dos programas de atendimento às demandas indicadas pelas entidades, foram viabilizadas 15 mil moradias. Meio de 15, ontem teve mais rede balançando pela Copa Sul-Americana e também a Liga dos Campeões da Europa. Vamos conferir os gols da rodada. O Shakhtar Donetsk encerrou a sequência de 20 vitórias do Manchester City. Gols de Bernard, um golaço, e Ismaili. Agüero descontou no final. Promessa é dívida. Paulo Fonseca, português técnico do time ucraniano, prometeu que se vestiria de zorro caso o time se classificasse. Tá pago. O Liverpool venceu o Spartak Moscou por 7-0. 3 de Filipe Coutinho, 2 de Mané e 1 de cada, Salah e Firmino. Uma atuação de gala. O Porto goleou o Mônaco e avançou às oitavas de final da competição 5-2. Aboubakar fez 2. Alex Telles, Tiquinho Soares e Brahimi completaram o marcador para o time do Principado, Glick e Falcão Garcia. O Tottenham confirmou a última fase e bateu o Apoel do Chipre por 3-0. Gols de Llorente, Son e Nkudô. Invicto no grupo do Real Madrid, que também venceu o Borussia Dortmund por 3-2. Maioral e Cristiano Ronaldo fizeram 2-0 com 10 minutos de jogo. Aubameyang diminuiu e empatou no começo da etapa final, mas Lucas Vázquez deu a vitória aos merengues. Pela final da Copa Sul-Americana, o Flamengo fez 1-0 com o Hever contra o Independiente da Argentina, mas tomou a virada Giliotti e Messa. O jogo de volta acontece dia 13 no Rio de Janeiro. O Independiente será campeão em caso de empate. Se o rubro-negro vencer por mais de um gol de diferença, leva a taça. A seguir, fogo sem controle se espalha pela Califórnia, nos Estados Unidos. Nas estradas, cenário é de filme de catástrofe. 30 mil pessoas estão desabrigadas. O Hamas convoca nova intifada contra Israel depois dos Estados Unidos reconhecerem Jerusalém como capital israelense. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. O grupo islâmico Hamas, que atua na Palestina, convocou uma nova intifada contra a expansão de Israel na região. A declaração é uma resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de levar a embaixada do país para Jerusalém. Os protestos contra o anúncio de Donald Trump aconteceram em Istambul, na Turquia, e no Líbano, redutos de refugiados palestinos. O presidente palestino Mahmoud Abbas fez um pronunciamento curto. Abbas disse que os Estados Unidos abriram mão do papel de mediador da paz, permitiram que Israel negue e desafie acordos internacionais e encorajaram o Estado policial, o apartheid e a limpeza étnica. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou o dia de ontem de histórico. Diz que Jerusalém é a capital dos judeus há 3.000 anos, que Trump deu um passo importante pela paz e convocou outros países a fazerem o mesmo. Trump assinou o documento que transfere a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém na tarde de ontem. A decisão reconhece a cidade como a capital de Israel, mas os palestinos também a reivindicam como capital do futuro país árabe. Em discurso, o presidente dos Estados Unidos disse que nada mais fez do que reconhecer a realidade e, assim, reafirmar o comprometimento da administração dele com a paz. O Conselho de Segurança da ONU deve se encontrar amanhã, depois que 8 países pediram uma reunião de emergência para debater o assunto. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, defendeu a criação de 2 estados para o fim dos conflitos na região, mas deixou claro que isso só é possível com negociações entre palestinos e israelenses.
Justiça determina a prisão preventiva da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela é acusada de montar um esquema para acobertar criminosos iranianos envolvidos no atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina, em 1994, que deixou 85 mortos. A denúncia foi feita pelo promotor Alberto Nisman, em 2015, dias antes dele ser encontrado morto. O juiz que determinou a prisão preventiva de Cristina Kirchner quer ainda que ela, hoje senadora, perca o foro privilegiado, que vai ser analisado pelo Senado. E um incêndio descontrolado preocupa moradores da Califórnia, nos Estados Unidos. Em todo o estado, mais de 27 mil pessoas estão desabrigadas. As imagens gravadas com o celular dão a dimensão da força das chamas. Elas foram gravadas na rodovia interestadual 405, que já foi cenário de filmes e é rodeada de mansões. O fogo segue descontrolado em toda a Califórnia. O tempo seco e o vento de mais de 100 km por hora contribuem para que ele se alastre ainda mais. Nas regiões de Santa Ana e Ventura, a 80 quilômetros de Los Angeles, 150 construções foram destruídas e outras 12 mil estão ameaçadas. Mais de 250 mil pessoas estão sem energia elétrica e as aulas foram canceladas. O fogo começou na noite de segunda-feira e os bombeiros estimam que já tenha consumido uma área de 200 mil metros quadrados. Há o risco de que chegue à capital do estado, Los Angeles. Até agora, as autoridades não confirmaram nenhuma morte relacionada ao incêndio. O Comitê Olímpico Brasileiro voltou atrás e agora os atletas vão ter 12 representantes nas assembleias da entidade. Vamos ver. Após uma polêmica assembleia do Comitê Olímpico do Brasil realizada no dia 22 de novembro, uma nova reunião com a presença de presidentes e representantes das confederações esportivas do país foi convocada pelo presidente Paulo Vanderlei. O encontro aconteceu no início da tarde de ontem na sede da entidade e foi aprovada, enfim, a proposta do novo estatuto, aumentando de 1 para 12 o número de votos para esportistas na assembleia do COB. Nesta quarta-feira, o presidente da Comissão dos Atletas, Thiago Camilo, comemorou o resultado, mas lembrou que foi duramente criticado por pedir o maior representatividade dos atletas. Vamos conhecê-los. Além de Thiago Camilo do judô, Yane Marques do pentatlo moderno, Duda Amorim do handebol, Beatriz Baby Futuro do rugby, Emanuel Rego do vôlei de praia, Fabiana Mirer do atletismo, Poliana Okimoto da maratona aquática, Arthur Zanetti da ginástica artística, Thiago Pereira da natação, Fabiano Peçanha do atletismo, Emerson Duarte do tiro esportivo e Bruno Mendonça do hóquei sobre grama. Muito bem. Um exemplo de força de vontade. Parece lugar comum, né? Mas não tem outra definição para a nossa Laís Souza. Vamos ver. Ela tem postado aí tetraplégica desde janeiro de 2014, quando sofreu um acidente de esqui nos Estados Unidos. A Laís tem emocionado os seguidores nas redes sociais, postando os vídeos. E ela usa sempre umas legendas bacanas, né? A última delas nesse vídeo aí postado ontem. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Ela tem ontem, por exemplo, 43 mil pessoas curtiram essa postagem. Ela perdeu os movimentos, a sensibilidade do pescoço para baixo depois de um acidente quando ela treinava para os Jogos de Inverno de Sochi, na Rússia. Bateu contra uma árvore em uma estação de esqui em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Durante o treinamento para a Olimpíada, ela acabou ficando fora da Olimpíada em 2012 em Londres, machucou a mão e ela não conseguia movimentar o pescoço. Realmente impressionante a recuperação. Serve muito como exemplo a recuperação da Laís Souza e sempre muito contente, rindo, acreditando que vai conseguir recuperar os movimentos, Aldo. Muito legal. Agora uma notícia para abrir o apetite. A arte dos pizzaiolos napolitanos é agora patrimônio imaterial da humanidade da Unesco. Farinha, água, fermento, sal e paixão. Assim, a Associação da Verdadeira Pizza Napolitana lista os ingredientes que um pizzaiolo deve misturar para realizar sua obra de arte. São quase 3 mil artistas em Nápoles, na Itália, que dominam como ninguém o conhecimento que vem desde o século XVI. O manejo da massa é só uma das técnicas para preparar esse disco coberto com os mais variados ingredientes. Ao longo dos séculos, a pizza se tornou uma comida apreciada de forma democrática no mundo inteiro. Bem longe das cantinas italianas, a Unesco se reuniu na Coreia do Sul e aceitou a petição mundial assinada por 2 milhões de pessoas para tornar a arte dos pizzaiolos napolitanos patrimônio imaterial da humanidade. Segundo o comitê, eles desempenham um papel essencial na vida social e na transmissão de gerações.
melhor jeito de comemorar é pedir uma pizza. Bom apetite! Que fome! O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Nesse horário é dureza, né? Programa Panorama, agora você fica com o Programa Panorama, que hoje fala sobre as desigualdades sociais na primeira infância. Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã no mesmo horário. Tchau. Bom almoço. Tchau.